Boa tarde. Essa é a quinta edição da mesa redonda de amamentação da Promatre Paulista. Estamos aqui juntos novamente, só que dessa vez pela internet, pela necessidade de distanciamento. Tá? Meu nome é Mônica Carceles Fraguas, eu sou pediatra, neonatologista da Promatre Paulista e sou consultora de lactação também. E está aqui comigo a Silvia Teixeira, que é a enfermeira da Promatre, especializada em amamentação. Ela vai nos ajudar aqui com essa mesa. A mesa redonda, ela acontece todos os anos no mês de agosto, em comemoração à Semana Mundial da Amamentação. Neste ano, o tema é a amamentação e um planeta saudável. E o que seria esse planeta saudável? A gente pode interpretar de duas maneiras, né? Em relação à amamentação, quanto mais crianças forem amamentadas pelo tempo correto e recomendado, mais as pessoas no futuro serão saudáveis, não é? Tanto as mulheres que amamentaram, quanto os bebês que foram amamentados, quando crescerem, serão mais saudáveis. E outro ponto que a gente tem que pensar também em relação ao planeta saudável é em relação à sustentabilidade. A produção da fórmula, ela consome muita energia, ela consome insumos, tem mais desmatamento e tem uma produção de resíduos muito grande. Então, é mais um ponto a favor da amamentação. Tá? E agora, começando a nossa mesa redonda. Nessa mesa redonda de hoje, nós temos 3 convidadas, e que muitos de vocês já conhecem. As 3 tiveram bebês recentemente, e elas estão aí. A Titimir é a mãe do Benjamin, atriz e apresentadora, e o bebê nasceu em junho na Promatre. A Karina Milanese, ela tem a filhinha Eloá, que nasceu também agora em junho na Promatre, ela é influencer digital, e compartilha sempre dicas de artesanato, de moda, coisas muito legais. E a Ketty Vieira, tá? Ela é mãe da Amanda. A Amanda nasceu agora em julho na Promatre também, e ela tem um canal sobre acessibilidade, uma acessibilidade tô de olho, tá? Que dá dicas para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Agora, eu vou passar para a Silvia, e a Silvia vai começar a nossa conversa com as nossas convidadas. Olá, tudo bem? Prazer em revê-las. É muito importante essa troca de experiência com vocês, que nós tivemos aí o contato com vocês na maternidade, naquele momento do nascimento do bebê, né, dos bebês de cada um, e agora a gente vai trocar essa experiência. É importante para as mães que estão assistindo a gente também, que vivem momentos semelhantes a vocês, e se surgir alguma dúvida também a gente vai esclarecendo, tá? Falando aí de amamentação, eu queria saber, queria que vocês, cada uma de vocês contasse um pouquinho, um pouco como é que está sendo essa experiência de amamentar. Como é que era a expectativa durante a gestação e agora, até o momento atual, como que está sendo para cada uma de vocês. A Titi, quer começar? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estava dando de mamar para o Benji agora, 3 minutos antes. O bem é a prioridade. Ele está numa demanda super intensa ainda. E, assim, minha expectativa... Nossa, eu tava com expectativas super realistas mesmo, e estava com bastante medo da amamentação, porque eu busquei bastante informação, eu já tinha uma visão bem desromantizada da amamentação, acho que até demais, assim, porque as histórias, eu tenho várias histórias super próximas de desfechos não muito legais, de muita dor, muita culpa, pouca produção de leite, mastite, enfim, tem todas as histórias, assim, de amigas próximas que tiveram um bebê recentemente. E eu busquei me informar muito, muito mesmo, assim, antes do parto. E tudo correu, assim, muito bem. Ele teve uma pega muito boa desde o início, eu tive bastante leite, o meu peito não machucou, machucou assim,
não considero que machucou, porque foi tão pouquinho, assim, eu fiz um dia uma bolinha que ele ficou chupetando mais na madrugada, aquelas madrugadas que a gente fica meio descoordenado, muito cansado, e a pega fica errada, né, no início, e tem sido muito bom, assim, muito cansativo, é uma demanda emocional, física, surreal, e de ontem para hoje, update, porque eu conversei com a doutora Mônica ontem, não lembro. Ontem eu ainda não tinha certeza, eu acho que eu cheguei a comentar contigo, porque, assim, acho que o importante ter as informações é que a gente faz as escolhas conscientes, né? E eu optei com 20 dias de colocar uma mamadeira à noite. E acho... Do seu leite, né? Do seu leite. Do meu leite, de leite coletado durante o dia. Eu acho que está começando a rolar uma confusão de fluxo. Ele está ficando bem irritado em algumas mamadas, dá umas brigadas com o peito, aí a gente está... Né, ontem eu já suspendi, aí estou vendo se, de repente, é um pico de crescimento, se é ainda um pouco de refluxo, porque ele está tomando medicação para refluxo. Que é, assim? Porque bebê não tem legenda, né? Eu espero que daqui uns 15 anos ele me fale, mãe, como diz a minha pediatra, naquele dia, 5 de agosto de 2020, na verdade, eu estava com uma coceira no pé, tá? Ficou desesperada. Eles não falam o que está acontecendo. Não falam, Então, né, mas na dúvida a gente fica realmente assim, essa noite foi uma noite super pesada. Nossa, ele acordou de hora em hora. Porque, né, ele estava tomando uma mamadeira para eu dar uma engatadinha de sono, porque ele estava mamando de 2 em 2 horas à noite. Então tá intenso o rolê, mas assim, eu sei que também vai passar, faz parte, assim, não sei quando vai passar, porque a minha ideia é amamentar em livre demanda o quanto eu puder mesmo. Gente, agora que eu vi que o meu sutiã estava aberto, mas normal também da amamentação, dá pra ver. Direto Coisas de mãe. Stories, tem um peito meio para fora, assim, tempo todo mundo aqui entende. Mas é isso, gente. Minha história de amamentação, por enquanto, tem sido, sim, muito positiva. Nessas últimas 24 horas, foi a primeira vez que eu tive um alerta, assim, mas não por falta de leite, não por nenhum problema de dor, mas talvez por uma opção que eu fiz mesmo, mas eu acho que ainda está em tempo de corrigir, então eu estou em paz com isso. Eu acho que é um depoimento que a gente pode pegar 2 coisas legais para comentar, né? Essa frequência de mamadas, né? Você está fazendo a livre demanda, isso é ótimo da produção, é excelente, é cansativa a livre demanda, mas é a melhor opção para você ter uma produção boa, para você não ter problemas nas mamas, não ter engurgitamento, não ter mastites. E isso vai oscilar, você vai ver que daqui a um tempo ele vai fazer uns intervalos melhores, depois pode voltar a ter intervalos menores, então oscila mesmo, tá? Então, mas é uma opção muito boa. E há outro ponto que a gente pode conversar rapidamente, só para comentar, a confusão de bicos, né? Porque tem muita gente que não sabe que ela pode acontecer. Muita gente fala, vou dar uma chupetinha agora, e nesse início, principalmente, o bebê está aprendendo, ele nunca sugou o peito, né? E é difícil, não é fácil sugar a mama, ele tem que abocanhar muito bem, ele tem que fazer direitinho. Então, ele está aprendendo. Se você dá outro bico, corre o risco de ter essa confusão mesmo. E muita gente não sabe. Você sabia, né? Você se informou, você estava sabendo que podia acontecer, mas muita gente não sabe que pode atrapalhar, tá bom? Então, é só um comentário, assim, acho 2 pontos legais da gente fazer. E, Mônica, só uma coisa que eu queria pontuar também, que eu acho que é legal para quem está nos assistindo, não existe chupeta nem mamadeira segura. Eu tenho um problema sério, grave de sono, eu fiquei com medo de que a minha produção de leite fosse prejudicada pela falta de sono. Eu não posso dormir com ele no quarto, porque eu tenho uma insônia super grave, então eu e meu marido, a gente está revezando em turnos. Em nenhum momento ele fica desassistido de uma pessoa acordada. E essa pessoa, durante a noite, pelo menos no início da noite, não pode ser eu. Porque eu preciso em algum momento dormir, então eu optei por dormir ele 3 horas, pelo menos, né, para pular uma mamada, que acaba dando nada, mesmo assim. E muita gente tem perguntado, mas qual mamadeira tu deu? Qual mamadeira tu deu? Não, a responsabilidade não é da mamadeira, que um bico de silicone, de borracha, de seja lá o que for, nunca vai ser parecido com o peito. Uhum. Então, cada mãe tem uma história, né? Cada mãe sabe onde o calo aperta,
eu optei conscientemente por priorizar um pouco o meu sono em função da produção de leite, e agora a gente vai ter que reajustar. Eu acho que a amamentação é muito isso, né? Tu o tempo todo recalcula a rota, e recalcula a rota para ajustar melhor com a história da família. Perfeito. Titi, é importante que a mãe saiba fazer as escolhas, né? Então, você teve uma atitude bem consciente de ter a informação do que poderia acontecer e perceber na sua dinâmica. Aí, se na sua dinâmica você percebeu, opa, estou sentindo que está acontecendo algo diferente e que para mim não está sendo legal na hora. Então, é um rever mesmo. É o momento de rever. É importante isso que você falou, que não existe nenhum bico artificial, de mamadeira artificial, que se assemelhe ao peito. Nenhum vai ser exatamente igual ao próximo, né? Textura é diferente, o contato é diferente, né? Então, ele acaba não sendo semelhante ao peito. Isso é importante mesmo refrisar, como você mesmo colocou. Obrigada, hein, Titi? Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Karina. Karina, conta um pouquinho da sua experiência, que eu vi que, né, você já tem 2 meninas, e tem aí 2 vivências de amamentação, né, e está acontecendo tudo em paralelo, então conta um pouquinho como é que está sendo o seu momento. Bom, primeiramente, oi para todo mundo. Está sendo, assim, um processo bem complicado. Acho que para falar dessa segunda, eu tenho que falar da primeira. Sim. Quando eu engravidei a primeira vez, eu não planejei uma gravidez. Então, eu não ouvia sobre amamentação, não era uma coisa que estava na minha rotina, de você ouvir as minhas amigas. Eu acho que eu fui uma das primeiras a ser mãe. Então, eu não ouvia sobre amamentação, não ouvia, tem mastite, tem isso, machuca. Não, eu pensava, o bebê nasce, você dá o peito e mama e tá tudo certo. E também era como se tivesse um tabu nas outras gerações. Eu não ouvia minha mãe falando sobre isso, a minha avó falando sobre isso, sobre dificuldades de amamentação. Isso não era uma coisa que a gente costuma, como hoje a gente costuma ouvir, né? Então, a hora que ela nasceu, que chegou a enfermeira e falou, vou te ensinar, pega certo. Eu falei, pega certo? Fiquei meio perdida, assim. Eu falei, tem um jeito certo. Mas a Chloe, ela pegou direitinho, desde a hora que ela saiu da minha barriga. Então, ela já fez aquela boquinha de peixe, encaixou direitinho, eu tinha bico, então foi, tipo assim, perfeito. Eu não tive problema nenhum, tive uma fissurinha no começo, mas que nem a Titi falou, nem vale a pena falar que foi algo, né? Porque hoje a gente vê tantas histórias de que realmente bico cair, coisas assim, surreais sobre a amamentação, que a gente não tinha ideia. A Chloe, hoje ela tem 2 anos e meio, e quando eu fiquei grávida de Eloá, ela ainda estava amamentando. Eu tinha prazer em amamentar minha filha ama mamar, e é muito bom, eu sinto que é uma ligação, e também um fato de ser bom para ela, né? E quando eu engravidei de Eloá, eu não sabia nem que eu estava grávida e ela já estava amamentando. Eu fui lidando com isso, ela amamentando e eu grávida, só que começou a me dar contrações. E aí a minha médica pediu para que eu tirasse. E aí foi só assim que eu consegui tirar, porque uma vez eu falei para o médico, como que eu tiro? Ele fala, não. Aí eu já comecei a chorar na hora que ele falou. Eu não vou conseguir falar, não. Então, o que me motivou a conseguir tirar a Chloe nesse processo foi eu estar grávida, e aí dependia também outra vida e tal. E aí, quando veio a Eloá, a Chloe já estava tranquila, sem peito, e também a Eloá, graças a Deus, eu já comecei a ficar com mais neurose, porque aí eu já tinha mais informações sobre a amamentação, sabia que poderia não dar certo, mas graças a Deus foi ótimo desde o início. Agora, a diferença é que a Chloe voltou a mamar, né? Então, quando eu cheguei em casa com a Eloá, que ela viu, ela ficou em choque. E a gente passa por um processo também de você não querer que a criança se sinta excluída. É um processo muito complicado, ainda mais quando é novinha, e ela tinha acabado de mamar fazia pouquíssimo tempo. E aí eu brinquei que eu voltei do hospital, meus peitos, eu sempre tive muito leite nas duas, então meu peito estava empedrado, assim, o tempo que eu vim de carro até em casa. E aí a Chloe começou a olhar, eu falei, quer, filha, me ajudar a esvaziar um pouquinho o peito? Minha médica falou, ela não vai gostar, né? Dificilmente ela vai querer. Ela pegou o peito e ela ama mais que a Eloá. Então, eu tô nesse processo, eu amamento duas,
Eu estava até agora dando mamar uma num peito, a outra no outro, porque ainda mais quando ela vê a mais novinha no peito, ela quer mamar. É muito complicado, assim. A gente está nesse processo. Hoje eu falei com meu marido, a gente precisa tirar a Chloe, porque é um desgaste muito grande, né? Aí uma acorda de madrugada, assim como a da Titi, o filhinho da Titi, ele acorda de 2 em 2 horas. A Eloá também acorda, ela está com refluxo, então tem uma dificuldade para amamentar, ela fica muito irritada, muito nervosa, ela não mama o suficiente, então ela acorda mais vezes para mamar, tem que ter uma paciência, e aí às vezes ela chora, a Chloe acorda, aí a Chloe chora, aí a Chloe quer mamar, aí virou uma novela mexicana a minha vida, mas estamos aqui amamentando uma de 2 e uma de 2 meses, quase, ainda não tem 2 meses. Mas quanto à dor, assim, graças a Deus, acho que Deus me poupou disso. Falou, não, vamos cortar essa parte aí, porque já vai ser bastante trabalho. E você deve ter uma quantidade de leite ainda maior, porque 2 estão mamando. Então, quanto mais sai, mais produz, né? Uma coisa interessante que você falou é da amamentação na gestação, né? Porque também se fala muito pouco de amamentar 2 crianças, né? De amamentar um bebê enquanto você está grávida e depois continuar amamentando. Isso é uma coisa que se fala muito pouco. E é possível. E você teve contrações na gestação, mas muitas mulheres não têm e vão bem e continuam amamentando. Então, em algumas situações, tudo bem. Está tendo contração, tem algum risco de abortar, de entrar em trabalho de parto prematuro, vamos suspender. Mas se está tudo bem, pode continuar. Uma coisa que é interessante é que quando nasce o bebê, tem muita gente que pensa, mas o neném não vai receber o colostro. Recebe, porque o leite muda, ele volta a ser colostro logo depois do parto. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? O que o corpo da mulher faz. Volta a ter as características do colostro, então o bebê recém-nascido vai se beneficiar do colostro, e a outra criança vai continuar mamando. Importante sempre dar prioridade para o recém-nascido. Então, o recém-nascido mama primeiro, e aí o que sobrar vai para o outro, que já não precisa tanto mais, tá? Mas foi ótimo, muito legal. E pode falar. Eu queria fazer um comentário, né, em relação a essa questão da filha mais velha, né, que pode ser o filho mais velho também. Então, são situações que sempre quando é segunda, terceira gestação, e no momento da amamentação eu acabo comentando com as mães, quando elas saem da maternidade, para ficarem preparadas se houver interesse realmente do filho mais velho em amamentar, até para não ser pega de surpresa e já saber que estratégia ela vai utilizar. Né? Algumas mães seguem dessa forma, como você falou, Karina, outras mães optam por retirar um pouco do leite e oferecer para o filho experimentar, né? Então, eu já presenciei, né, casos que eu acompanhei, que a mãe retirava um pouco de leite e oferecia para a filha mais velha de 3, 4 anos, e ela tomava de canequinha, né? Enquanto a mais nova mamava, a mais velha ia tomando de canequinha. Então, assim, é importante você saber qual estratégia vai usar, né? Ou se prefere reforçar que a outra criança, o outro filho já está numa fase diferente, reforçar um copo de uma outra forma, de acordo com a introdução alimentar ou que o momento daquela criança, né? Importante deixá-la envolvida, não a separar desse momento, né? Essa é a questão do lidar com o filho mais velho, que são situações aí que surgem mesmo. E trabalhando aos pouquinhos, deixarem eles próximos, que eles vão também vivenciando junto com vocês a amamentação, tá? Nós tivemos aí 2 experiências, assim, muito boas de pega, né? Sim. Para a Karina, as 2 sem problemas de pega. Então, isso é muito bom a gente ver. Mas a gente sabe que tem casos que são mais difíceis, né? As crianças são diferentes, os bicos são diferentes também. Então, às vezes são dificuldades reais, porque o bebê não consegue abocanhar, não consegue abrir bem a boca, ou é uma mama um pouquinho mais difícil, o mamilo, mais plano. O mamilo plano, ele é perfeitamente possível de amamentar, não precisa ter um bico muito formado. A areola tem que ser macia, então tem algumas coisas que facilitam a pega e outras que realmente dificultam. Então, às vezes a gente tem casos difíceis de pega, isso pode acontecer,
Então, as pessoas têm que estar preparadas, né, para pedir uma ajuda, para saber que pode ser mais difícil. Tá? Como é que é a Tite? sua ajuda, Tite, em casa? Você falou que o seu marido tem te ajudado, como é que tem sido? Difícil, né, com a pandemia. Eu tava contando com uma rede de apoio muito maior do que eu tô tendo, assim. Hoje a minha irmã chegou aqui em casa, ela fez teste de Covid ontem, ela ainda não pegou ele porque o teste ainda não saiu. Até queria perguntar para vocês, nessa altura do campeonato, o que vocês priorizariam, assim, enquanto profissionais da saúde? A saúde mental mesmo de uma família ou o risco de contaminação? Porque eu tô prestes a pedir ajuda profissional, assim, de verdade, porque não tá rolando, assim, meu marido vai voltar a trabalhar, já voltou, na verdade, e ele tem feito a madrugada inteira, porque como o Benja não fica desassistido, porque não dá para ele, tipo, a gente coloca ele no berço, não dura nada, é mais o trabalho de pegar, acalmar ele, então, por enquanto, ele tem uma dormida que ele dá no berço, porque eu acho que ele fica tão todo torto de ficar o dia inteiro no colo, que aí essa dormida ele dá, assim, mas é pouco, e é no início da tarde. Então, ele fica a madrugada inteira com o Benjamin, fica até, assim, o que eu tava fazendo? Eu tava pulando a mamada da meia-noite, vou dormir mais ou menos umas 10, aí à meia-noite dava mamadeira, aí 2, peito, só que ele ficava com o Benja, tá ficando ainda, né, com o Benja a madrugada inteira, e a única coisa que eu fazia era dar o peito, tipo, ele levava para mim, eu dava o peito, ele botava para rotar, acalmava, trocava, carinhava, ficava no colo, e eu dormia até às 7 da manhã. Agora, com ele voltando a trabalhar, não teremos mais isso, e eu estou com medo de enlouquecer. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, de verdade, porque a gente não é mais grupo de risco, né? O quanto vocês acham seguro chamar uma pessoa para trabalhar aqui, pelo menos uma babá noturna que não venha todos os dias, que venha 2 vezes por semana, já quebra um baita galho, para trabalhar com máscara e tal, porque a gente sabe se lá até quando isso vai durar, né? E eu fui muito a favor de dispensar os funcionários. A gente ficou sozinhos aqui muito tempo, barrigão aqui, limpando a casa toda. Mas, cara, tipo, chega uma hora que realmente, assim, eu tô com medo de ter problema de amamentação, de produção. Eu acho que eu vou ser uma mãe melhor, muito melhor, se eu tiver mais ajuda, Precisa sabe? de ajuda. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, um meio termo, né? A vida, ela está voltando porque o mundo não pode parar um ano, tem que ir voltando com os cuidados. Eu acho que se você for pegar uma pessoa, essa pessoa tem que ser uma pessoa muito conhecida, você tem que fazer um teste, ver como é que ela está, ver qual é o contato que ela tem com outras pessoas, como é a vida dela, né? Se ela é uma pessoa de muito risco, se ela tem contato com muitas pessoas, e talvez facilitar o transporte dela, né? Talvez uma maneira dela vir não num ônibus cheio, com menos contato. E a higiene de mãos, máscara, eu acho que realmente não tem como você evitar essa ajuda. É muito difícil, né? Você está exausta e é totalmente compreensível isso. O bebê acorda a noite inteira, mama demais. Eu acho que as pessoas vão ter que se adaptar e começar a viver com outras pessoas com cuidado, é a minha opinião. Eu acho que é difícil fugir disso daqui para frente. O que vocês têm visto, assim, de neonatologia, de bebês que acabaram pegando Covid, assim, porque eu sei que bebê também não é grupo de risco, o Benjamin está com 2 meses, mas eu fico com um pouco de medo em relação às sequelas que o povo tem dito que as crianças têm tido. Eu não sei, porque é tudo muito novo, né? Eu não sei se já tem alguma coisa de estudo, de... Poucas coisas descritas, não tem alguns casos, mas não tem muitos casos. Ninguém sabe ao certo o que pode acontecer, se pode acontecer alguma coisa, né? Tem aquela síndrome inflamatória em crianças maiores, mas tudo é muito pouco estudado ainda. Em bebê não tem muito nada, na verdade, né? Bebê é praticamente assintomático, assim. Pouca coisa descrita, né? Mas Posso fazer mais uma pergunta? Não. Se eu puder responder.
E pessoas que já se contaminaram com Covid, por exemplo, sei lá, se uma das pessoas da minha rede de apoio aqui que eu estaria contando, sei lá, minha sogra ou a minha irmã, enfim, ou a Dinda dele, se contaminar com Covid, por quanto tempo eu posso contar com essa imunidade? Porque isso também é bem controverso, né? Tá? Por enquanto, parece que dá uma imunidade aí por um tempo, mas ninguém sabe ainda por quanto tempo. Tem meses essa pandemia, né? Então, a gente não sabe o quanto. Parece que dá alguma imunidade. Então, se você tiver uma pessoa que já tem os anticorpos, talvez seja mais seguro trabalhar com essa pessoa, ficar com essa pessoa te ajudando, porque nesta fase inicial, pelo menos, ela provavelmente não vai pegar novamente, tá? Mas também... É que o problema da babá é que aqui, né, diferente de, sei lá, uma pessoa trabalhando na tua casa vem uma vez a cada 15 dias, muita gente tem feito isso aí, né, limpa a casa de máscara e tal. Mas bebê ela realmente... pôr o bebê para arrotar de outra maneira, ela não precisa pôr o bebê para arrotar. Ela pode segurar o bebê mais sentadinho, mais afastado, ela não precisa encostar nela, tá? Então, orientar, deixar sentado, assim... Ai, Mônica, mas não rola. Imagina uma pessoa cuidando do bebê a madrugada inteira, um bebezinho chorando ali, tu faz tudo para... Ele não vai parar de chorar se ficar sacudindo assim. O Benjamin, que eu conheço, ele quer ficar no meio dos peitão a noite inteira. Forrar, né? Não Forrar tem jeito. Sol, não tem jeito. Em assim, relação a isso, é difícil mesmo. É difícil. Aí vai ser a prevenção mesmo, com lavagem de mãos, uso de máscara, roupa específica aí dentro mesmo, né? Até os cuidados com a roupa dentro da casa, né? Para evitar o fluxo, né? Você garantir, acho que por esse lado. Sim. Se perceber algum sintoma específico na pessoa que está cuidando, aí também. E conhecer, né? Precisa conhecer um pouquinho da rotina, acho que da pessoa, como é que é, para você sentir se é adequada aquela pessoa para você, para estar te acompanhando, porque precisa de rede de apoio, né? Tudo está se prolongando muito, né? Ou pode ser alguém da sua família que tenha disponibilidade, ou alguma amiga próxima, ou como você falou, né? Para te ajudar, porque é importante, né? As coisas estão caminhando e é tudo muito incerto ainda, né? Até quanto à imunidade, a gente tem, né, essa questão de já ter a imunidade é um fator aí que te dá, entre aspas, uma tranquilidade, mas a prevenção precisa ser mantida, mesmo nessa situação. Kathleen, agora vamos conversar um pouquinho com a Kathleen. A Kathleen teve bebê há pouco tempo, tem uma experiência, né, uma vivência de acessibilidade, e desse momento novo do ser mãe, então uma experiência diferente aí para compartilhar com a gente. Aí eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho aí sobre a sua experiência na maternidade, como é que está sendo a amamentação para você, agora em casa. Vamos lá, Kathleen, conta. Então, eu tinha muito medo da amamentação, porque eu sou uma tetraplégica funcional, né? Eu uso cadeira de rodas, tenho pouco movimento no corpo, então eu estudei muita coisa, mas eu sabia que era só na hora. Eu só ia saber se ela ia se adaptar às minhas limitações só na hora. Então, na sala de parto, ela já pegou muito bem, eu fiquei muito feliz. E depois, quando a Silvia foi lá nos ensinar, aí pronto, né? Aí a gente conseguiu fazer adaptações que eu conseguisse, na própria cadeira de rodas, amamentar a Amanda. Hoje eu já até conversei com a doutora Mônica, já faço deitado, invertido, já estou fazendo de ponta cabeça a amamentação com ela, porque eu tive que me adaptar, né? Para eu ficar fazendo transferência da cama para a cadeira ou da cama para algum lugar de 3 em 3 horas de madrugada, não estava dando certo. Então, a gente está fazendo de outras posições. Eu não tive nenhuma fissura, mas eu tive um fenômeno, né, doutora Mônica? Você me falou, né? O fenômeno de Renault. Conta aí como é que foi. Fenômenos de Renault. Por eu ter pouca movimentação, pouca mobilidade, eu tenho os pés, as mãos e também os mamilos frios, gelados. Então, eu perco a circulação sanguínea nessas partes
E depois que a Amanda fica lá 20 minutos sugando, ele fica branco, morto, mamilo morto. Assim, eu não sei se vocês têm noção do que é essa dor, gente. Eu vou dizer. Titi, é uma dor que vocês não têm noção. Mas, por meta, eu vou seguir. Eu vou seguir por meta. O máximo que eu conseguir. Eu, uma tetraplégica, na cadeira, conseguir ter filho e amamentar, eu vou até o final. Eu vou até onde eu conseguir. Incrível, incrível. Que mulherão da Pemba, que mãezona. Parabéns. Tem muita coisa para contar aí. Esse fenômeno de Renault também é uma coisa que não é comum, tá? É uma coisa relativamente rara, que é mesmo uma falta de circulação numa parte do corpo. Então, tem pessoas que têm nas mãos, que você vai fazer alguma coisa, lavar uma mão com água fria e as mãos ficam brancas. E você pode ter nos mamilos. E isso acontece na hora da mamada, e o frio também desencadeia. Então, estamos num tempo mais frio, então isso pode estar ajudando a desencadear. Ninguém sabe a causa exata disso, por que acontece, mas melhora, né? Tem medicação, e a compressa morna também ajuda, né? A compressa morna que faz, aí passa, mas realmente dá muita dor, e a tendência é que você tenha ainda, mas que vá melhorando, você vai conseguindo conviver com isso, né? Fazendo o tratamento com a medicação e com as compressas. Mas a sua força de vontade aí é incrível, é fantástica. E o problema é fazer compressa 3 horas da manhã, né, gente? Nossa, isso dá trabalho. Você tem que deixar uma garrafa térmica com água, né, pertinho ali, para não precisar fazer muitas coisas de madrugada. E você estava dizendo que ela tem dormido bem do ladinho, né, da sua cama, para você conseguir pegar. Como é que está sendo? Meu marido está me ajudando muito. Silvia conheceu meu marido, tem um super marido assim que me ajuda muito ele mesmo. Participa demais. E de madrugada ela está ficando muito próximo a mim, porque eu não tenho muita força, né? Eu não tenho mobilidade no corpo, mas eu consigo puxar e depois levantar levantar ela um pouco para que ela consiga rotar ali mesmo. Ou então eu acordo o pai, né? Ele entrega ela para mim e depois eu devolvo para ele colocar para rotar. Durante o dia eu sempre entrego para ele, porque a posição na cadeira de rodas é mais difícil, né? É mais difícil para os meus braços, que cansam muito, e mais difícil para ela também. Então, durante o dia eu peço mais ajuda, e de noite a gente está conseguindo 00:30, 3:06. Ela é um super relógio. Muito, Titi. Minha sorte, né? Minha sorte. Super relógio. Não dei mamadeira, não dei bico nenhum ainda, mas não sei. No futuro a Deus pertence, né? Por enquanto eu vou tentar o máximo. Tem julgamentos também, né, manas aí, mamas. Isso. Eu acho que é uma das primeiras regras que quando a gente está nesse espaço, assim, é tipo, gente, se tiver que também complementar com fórmula, se não deu certo a amamentação, a gente, né, que custo também a gente vai manter uma amamentação com dor, assim. Cada um tem a sua experiência, as suas dificuldades, as suas soluções, né? A gente tem que fazer o possível para ser o leite materno por 6 meses, é o melhor, mas nem sempre é possível, né? Então, a gente tem que entender também as dificuldades de cada pessoa, né? Eu também acho. E a partir do momento que ela não estiver conseguindo engordar, não tiver com a pega certa, estiver chorando muito, a gente vai correr, vai procurar a doutora Mônica e vai falar, olha, não deu, tentamos até onde a gente conseguiu, não deu. Tá dando certo, tá dando certo. Ou então a gente faz essa de uma vez. Eu não sou nem um pouquinho contra a ajudar com qualquer outra coisa, não. Eu estou tentando fazer o máximo, mas também o meu máximo vai ter limite, né? Limite, né? Tá bom. Kathleen, gostaria de dividir com você que, para a gente, né, para nós como profissionais de saúde, né, profissionais que trabalham com amamentação, também é um desafio para a gente, quando a gente precisa ajudar a mamãe que está nessa condição, tá? A gente tem que
buscar uma série de estratégias para trazer o melhor conforto para você. A amamentação é para ser prazerosa para todas vocês, né? Então, a gente precisa buscar, dentro da expectativa de cada uma e da condição física, emocional, como que a gente pode ajudar, né? Então, saber que é possível, né, e dividir com todo mundo que é possível amamentar em situações normais, não são, né, normais, né, em situações que são as mais habituais, e também em situações como a sua, que tem uma super disponibilidade. A amamentação é disponibilidade, né, é aquela dedicação que vocês querem melhor para os filhos, para as filhas de vocês, né, para os filhos de vocês. E vocês fazem o máximo, então, continuem enquanto for prazeroso para vocês, enquanto vocês têm, né, como a Titi disse, já está sobrecarregado, então, é buscar ajuda mesmo, né, cada um se encontrando no seu caminho. A recomendação do Ministério da Saúde é 6 meses, aleitamento exclusivo, depois a amamentação com a introdução alimentar, até 2 anos ou mais. Mas aquela mãe que persiste, que consegue amamentar por 1 mês, por 2 meses, por 15 dias, ela fez o melhor dela, né? Se ela precisar complementar com outro tipo de leite, porque ela já deu o máximo possível dela, não é por isso que ela vai deixar de ser mãe ou vai ter menos amor, né? Então, é importante que saibam que o amor está em todas as ações que vocês fazem pelos filhos de vocês. A amamentação, sim, é prioridade, o leite materno, mas o carinho, o amor, a dedicação sempre vai estar aí. E a preocupação com o filho de vocês. Então, acho que isso que é muito importante. Ter a rede de apoio é importante, de pessoas que tragam tranquilidade para vocês e que ajudem, de fato, né? Que deixem vocês tranquilas, né? Que ajudem nos afazeres de casa, que vocês consigam ter aí os minutos com qualidade de repouso. Isso é muito importante para vocês conseguirem prosseguir. A Kathleen teve, né, está, né, com a situação do fenômeno de Renault, mas também é importante lembrar que ele não começou desde o primeiro momento do parto, né? Quando você estava na sala de parto, nos primeiros dias, ainda você não teve essa reação. A partir de que momento que surgiu a reação, o fenômeno, Kathleen? Você se lembra? Estou tomando a medicação desde sábado dessa semana. Então, a pediatra veio aqui 2 vezes ver a Amanda, na segunda vez que ela viu que estava muito branco, porque até então estava um branquinho, depois que apareceu esse bico inteiro branco. Algumas mulheres, elas usam esse tratamento medicamentoso, mas também tem alguns casos que tem boa evolução com a ordenha com bomba elétrica, que elas conseguem tolerar melhor e elas conseguem lidar com essa situação, mas cada caso é um caso, né, e segue a sua linha de tratamento. Parabéns aí para vocês que estão seguindo dentro a jornada de vocês da amamentação e façam com o coração enquanto vocês se sentirem bem, tá? Que vai ser o melhor para o filho de vocês. E buscar informação é a melhor opção, tá? Busquem ajuda, não fiquem sofrendo. A amamentação não é sofrimento, não é para estar calejando, persistir na dor, né? Sentir um desconforto, então, tá mamando diferente? Vou tentar ver o que está acontecendo. Isso é muito importante para vocês terem sempre em mente, e para as mães que estão amamentando. Não se conformem com dor e desconforto. Busquem ajuda profissional, né? Hoje em dia tem as consultorias de amamentação, tem pediatras, tem uma série de profissionais específicos que vão ajudar vocês, os profissionais do próprio hospital, que vocês têm aí, realizam o parto, também tem toda essa assistência à amamentação também. Agora, a gente quer falar um pouquinho, doutora? Kathleen, que você está amamentando assim na cama, né, deitada. Então, talvez você não consiga, não sei, colocar naquela posição ideal, né? Mas o bebê vai aprendendo. Isso é interessante, né? O bebê no começo demora, não consegue pegar, mas depois que aprende,
você encosta ali e o nenê já sabe pegar. Então, mesmo que você não consiga colocar naquela posição ideal, do jeito ideal, o bebê já vai. Então, é importante ensinar o bebê do jeito certo, porque aí ele aprende e vai. Porque se aprende do jeito errado, também fica mais difícil depois mudar, né? Então, a gente tem uma brincadeira aqui em casa que eu acho que não é verdade, uma brincadeira que a gente fala para ela boca grande, aí ela vai lá e faz certo. Ela sabe, né? Ela já aprendeu o que é boca grande. E aí, está amamentando, Karina, que gostar. Pegou agora? Pegou agora, pediu, né? Não dá para negar. Foi exatamente por ela estar nesse momento que ela não mama com constância, porque daqui a pouco começa um desconforto. Então, eu sempre falo, quando ela quiser, eu estou aqui. É isso mesmo, que legal. Fala, Karina, aproveitando que a Karina está aí amamentando, né? Qual a dica eu vejo que você compartilha muitas dicas com os seus seguidores. Qual a dica de amamentação, assim, que você daria para os seus seguidores, para suas seguidoras? Olha, se eu tenho uma dica para dar por 2 experiências, é que pode ser uma dica meio aleatória que você fala, mas não é tão simples, mas eu acho que a gente precisa relaxar, se respaldar de ajuda sim, que nem a Titi falou, eu entendo totalmente esse desespero, porque chega a ser desesperador. Na minha primeira gravidez eu não sabia de nada, ninguém me contou como seria. Então, eu precisava muito de ajuda, eu precisava muito de respaldo. Eu até brinco, eu falo que o meu marido ele não me ajuda, porque é obrigação dele também. Eu até brinco, falo assim, eu ajudei carregando 9 meses, agora são os dois, a responsabilidade são dos dois. Então, você não pode dar peito, mas você pode botar para rotar, você pode ficar com ela um pouquinho enquanto eu tomo um banho. Então, teve essa divisão, mas eu nunca precisei pedir nada dele, né? Ele já teve experiência, ele tem uma mais velha que mora com a gente também. Então, ele ama ser pai de menina, ele ama cuidar. A gente tem um ponto muito positivo que a gente já trabalha de casa, então a gente já estava acostumado com esse processo de cuidar das meninas, só que veio essa situação agora, dessa quarentena, que a gente ficou com uma de 2 anos no auge da energia dela, eu grávida sem energia nenhuma, e tipo, trabalhando de casa, essa loucura de não poder sair, nada, aí veio ela. Eu acho até que foi bom, que eu lembro que minha mãe falava assim, já emenda um no outro, já faz outro. Eu, não, mãe, pelo amor de Deus, antes da Eloá nascer, a Chloe começou a dormir a noite inteira, 1 mês antes dela nascer. Porque ela, com 2 anos, ela acordava 4 vezes na noite. Então, tipo, eu já estava muito manjada. Acordar à noite, eu já nem ligo. Ela acorda de 2 em 2 horas, 7 horas da manhã, eu tô em pé. Tipo, bora, eu fico exausta, mas a gente se acostuma. Mas eu sei que no começo, a gente precisa, é uma necessidade a ajuda. Seja da mãe, seja de uma pessoa. Hoje, eu com 2, eu preciso também dessa ajuda. E a gente não pode se culpar. Na primeira, eu me senti muito culpada. Isso é uma dica muito boa também, não se culpe. Eu culpava de tudo. Eu culpava de não ser eu que estou botando para rotar. Eu me culpava de repente, precisar deixar ela com alguém para eu tomar um banho, ou para eu fazer qualquer tipo de trabalho. A gente se culpa muito. E eles sabem que a gente ama, eles sabem que a gente está fazendo tudo por eles, o nosso melhor. Então, sim, Titi, não se culpe. Se você precisa dessa ajuda, busque essa ajuda. Eu estou com uma ajuda hoje aqui em casa, porque se eu não tiver essa ajuda, eu não vou poder dar o meu 100% para elas. E eles precisam da gente bem. Senão a gente fica irritada, e isso influencia em várias outras áreas. Não é só a questão do leite, mas o nosso relacionamento com o nosso marido, o nosso relacionamento com a gente, com o nosso... tudo, entendeu? Então, a gente precisa estar bem para cuidar deles, e eles sabem disso. Eles sabem que a gente está fazendo o nosso melhor, e seja ele qual for. A gente não está aqui para opinar sobre o meu melhor, o seu melhor. Você sabe qual é o melhor. Então, sinta em paz em buscar algo melhor para você, porque só você estando bem, você vai conseguir dar o melhor para o seu filho. Com certeza. Obrigada. Hoje eu estou muito mais tranquila. Que bom. O Titi, se você tiver que dividir a sua experiência e também falar alguma coisa para as mães que estão vendo a gente, o que você passaria de mensagem para elas? Eu diria para a gente, né, a gente estuda muito sobre parto, foca muito no parto, e o parto é muito importante, ele é um portal que a gente atravessa.
e independente da via de parto, é sempre transformador, e acaba esquecendo um pouco que existe uma longa jornada, porque o parto é um dia só, né? E tem toda a amamentação depois, que a gente está falando aqui, quanto é importante, quanto é difícil. Não romantizem esse momento, mas também não demonizem, porque eu estudei tanto, assim, eu me formei tanto, que eu fiquei um pouco em pânico, sabe? Foi tão assim, meu Deus, quando deu tudo... E aí, o tempo todo ali, nos primeiros 15, 20 dias, principalmente, que tinha alguma coisinha que aconteceu, eu já ficava meio em alerta. Então, eu diria para estudar muito sobre a amamentação, mas não se assustar com a amamentação, porque é, sim, muito lindo. E, principalmente, confiem na intuição e confiem nos bebês de vocês, porque bebê é um bichinho muito inteligente. Uhum. E as coisas, elas desandam, mas elas podem voltar pro rumo. Eu agora, eu tive que ir agora, eu tava meio tensa, até peço desculpas que eu tava... Tipo, agora que eu consegui parar para comer uma fruta, desde as, sei lá, meio-dia tentando parar para comer. Eu precisei amamentar ele 2 vezes, que ele tá, não sei, nesse pico de crescimento, alguma coisa assim, mas a gente vai contornar isso juntos. É importante, né, ler os sinais desde o início. Então, eu sabia que não estava indo tudo certo, vou ajustar, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que confiar na gente, na nossa intuição, nos nossos bebês, e entender que é fluido em todos os sentidos, vai mudar o tempo todo, é um curso, assim, é tipo um rio. É um aprendizado o tempo todo, e até nós, profissionais de saúde, nós também aprendemos com cada família, com cada mãe, cada bebê, com cada acompanhante, o pai, o companheiro, a gente aprende com vocês também, e a amamentação é aprendizado o tempo todo, tá? O tempo todo vocês estão se conhecendo e reconhecendo os momentos, né? Kathleen, você colocaria em relação à amamentação para suas seguidoras uma dica especial? Ou até, Kathleen, só para complementando, ou até para as mães no geral, né? Dividir um pouquinho essa questão da acessibilidade, como é que foi a informação em relação à amamentação para você, essa busca da informação dentro desse contexto da pandemia, e também o que você daria de dica para elas? Eu vou na linha da Titi, eu acho que a gente se prepara muito para o parto, né, para aquele momento, para aquela 1 hora, e a gente esquece um pouco da amamentação. Eu li muito, estudei muito, eu acho que a consultora de amamentação também ajudou demais, porque você estuda, você está vendo ali na internet, né, você não está no tete a tete, não está com a criança no colo. Depois da criança no colo, o que é essa boca, o que é essa pega, onde pôr o braço, foi muito importante eu ter essa consultoria aí por os dias que a gente ficou juntas. Muitas mães que me seguem, né, que estão na cadeira de rodas ou não, têm me perguntado sobre isso, e eu tenho falado, procure ajuda, procure orientação, não tenha medo, tente... até a gravidez, né? Tem muitas mães que me perguntam, você, na cadeira de rodas, conseguiu seguir a gravidez bem? Consegui seguir bem, e agora a gente vai conseguir seguir na amamentação também, mas precisa de muita força, muita ajuda. Tem muita gente me ajudando aqui, eu estou com uma rede de apoio ainda muito bom, graças a Deus, e precisa, sim, de orientação, né? De estudar e de meter a cara e ir lá fazer mesmo. A minha está resmungando aqui já. E o que eu vejo que muitas mães acabam perguntando também, quando a gente acaba atendendo as mães, no próprio momento da internação, elas perguntam, nossa, mas é só comigo que acontece isso, né? É difícil mesmo ou é só comigo? Sou eu que estou com problema? Aí eu falo para vocês, não, gente, é difícil mesmo. É aprendizado para todo mundo, para a mãe, para o bebê, vocês estão se conhecendo, mudança de rotina, e no começo é difícil, vocês estão aprendendo esse momento da mamada, né? Nenhuma mãe nasce sabendo amamentar e nenhum bebê nasce sabendo mamar. Isso é importante lembrar, é um aprendizado a cada dia. Só falar uma coisinha. Pode falar, claro. Cada caso é um caso, nunca se espelhe no caso de uma pessoa, porque o seu pode ser totalmente diferente.
a gente não teve dificuldade, mas tem pessoas que têm muita dificuldade, e aí a gente já generaliza a amamentação, o parto, tudo. Aproveite e tente absorver o máximo da sua experiência, né? Porque ela é muito pessoal. Eu fui uma mãe que eu não quis ler muito na primeira gravidez, porque eu falei, eu me conheço, eu vou ficar neurótica, eu vou achar que é daquele jeito, vai ser daquele jeito tudo, porque eu li assim. Então, eu decidi viver o momento, sofri muito, porque eu poderia ter, no mínimo, saber que agora ela estava chorando, porque talvez fosse isso, fosse aquilo, não, eu decidi viver. Mas foi muito bom, porque eu tive a minha experiência, eu absorvi o máximo dela. E essa segunda, gente, vai passar, é tudo muito mais tranquilo na segunda. A gente descobre o quanto a gente é forte, o quanto a mulher é maravilhosa, mas na hora a gente se sente um caco, fala, não, amor, eu vou... Eu sempre falava assim, eu vou fugir de casa, mas todos os meus planos de fugir de casa contavam em levar ela junto, então não dava para fugir de casa. Em casa eu ainda tinha alguém para me ajudar. Então, não espelhe muito no do outro. A gente que é influenciadora, as pessoas ficam muito focadas na nossa experiência. Eu falo, gente, cada caso é um caso. Viva o seu e não se cobre. Eu acho que é isso. Olha, foi bárbaro. Os depoimentos de vocês foram fantásticos. Acho que ajuda muito as pessoas, né? A perceber que não é aquela maravilha, que todo mundo tem dificuldade, mas todo mundo consegue superar. Agradeço muito a presença de vocês, foi excelente. Boa sorte, continuem assim, cada vez melhor, tá bom? Um beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Gente, um beijo e obrigada aí pela participação, tá? Obrigada a vocês. Tchau.